Você já teve a impressão que hoje a geração é mais burra ou mais fraca que as gerações anteriores? Que não temos gênios como Isaac Newton ou pessoas com várias habilidades como Leonardo da Vinci? E se eu te falar que talvez essa sua impressão seja verdadeira e existe uma explicação muito interessante que talvez foi prevista pela Bíblia, só que ninguém entendeu, nem os próprios teólogos? E não estou falando aqui de poluição, de má alimentação, soja ou qualquer outra coisa assim. Isso fica para outro vídeo. Estou falando de uma explicação que também dá a resposta por que não existem salvadores da pátria e nunca mais vão existir. Então, você quer entender isso? Fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal formado por cientistas que buscam ensinar biologia e outras ciências, mas também ensinar a sua aplicação, ou seja, defendendo políticas públicas especialmente voltadas para a conservação ambiental, saúde pública, melhoria da educação e nosso sistema político. Se interessou? Então se inscreva, ative o sininho, entre nos links que está na descrição com espaço é só tirar ou entre nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Bom, antes de começar, quero explicar 2 pontos, que são bastante importantes. Primeiro, explicar por que eu estou fazendo esse vídeo, porque pode parecer que não tem nada a ver com o assunto do canal, mas tem, porque esse é um dos vários vídeos que eu tento explicar alguns conceitos de ciência política que as pessoas não entendem. É um princípio básico, então se as pessoas não aceitam, não entendem bem ele, não vão entender toda a argumentação. O que eu quero explicar aqui nesse vídeo é mostrar a importância das instituições. E sim, isso tem absolutamente tudo a ver com o que nós estamos discutindo hoje, como por exemplo, racismo, manifestações, mudanças sociais e, é claro, personalismo e tal, que levou para o que nós estamos vivendo aqui hoje. Ok? Bom, e o outro ponto que eu quero explicar é, só para deixar bem claro, eu vou aqui usar a história de Daniel, a estátua do Daniel, apenas com uma metáfora. Ok? Então, eu não sei se a interpretação que eu vou dar aqui ela é teologicamente correta. Vou até falar que tem uma interpretação teológica que eu vi que se assemelha a ela, mas, e foi uma inspiração inclusive, mas não é, eu não posso aqui falar, não, tem uma base bíblica que eu estou falando, ok? Então se você for cristão, for judeu, sei lá, islâmico, qualquer outra religião que siga o livro de Daniel, não se sinta ofendido, é só uma metáfora. Não estou falando que a Bíblia está errada, a sua interpretação do texto está errada, ok? É só uma provocação simples. E se você for ateu, evidentemente você não precisa nem acreditar na Bíblia, não precisa acreditar em Deus, em nada disso, apenas levar isso com uma analogia, com uma metáfora. Ok? Mesmo a mesma coisa que eu fizesse usando analogia com a história de Hércules, por exemplo. Então, enfim, não é o propósito desse vídeo não é discutir religião. Beleza? Você nunca se perguntou por que no passado a gente vê tantas histórias de grandes guerreiros ou de grandes gênios da política ou coisa assim, enquanto hoje, por exemplo, nós temos até pessoas inteligentes, mas normalmente, se a pessoa sabe biologia, não sabe nada de matemática, história ou de humanidades em geral. Se a pessoa é boa em matemática, ela não sabe colocar uma roupa direito. Se a pessoa é boa numa coisa, ela é ruim em outra. E, diferente do que muitas pessoas imaginam, pessoas que no passado, desde a antiguidade ou na Idade Média, que não tinha vacinas, que não tinha remédios, que não tinha nenhuma boa higiene e nenhuma boa alimentação. Era muito comum reis, por exemplo, não nem precisa ser rei, um nobre, coisa assim, alguém que tivesse alimentos, vivesse até os 70 anos e lutando, ok? Você tinha muitos casos de reis que morriam no campo de batalha, ok? Você tem Ciro Grande, você tem Gengis Khan, então você tem Gengis Khan que morreu velho, você tem Coração de Leão, etc, etc, etc. Então, será que tudo isso é invenção? É exagero? Primeiramente, é bem óbvio que somos mais fracos que os tempos antigos. Eu acho que isso não é nem um pouco discutível, ok? É uma coisa óbvia, porque antigamente você tinha muito mais trabalhos braçais e hoje você não tem. Hoje a maioria das pessoas podem viver dentro de apenas um apartamento, de uma casa e quase não fazer esforço físico nenhum, além de subir escadas. E olhe lá. Além disso, existem testes comprovando de QI, entre países desenvolvidos como os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, de que o QI da juventude está caindo nas últimas décadas desde a Segunda Guerra Mundial. Então, já tem evidências bem claras que estamos ficando menos inteligentes. Eu sei que QI, inteligência, é uma coisa discutível. Talvez a gente não possa generalizar assim, mas uma queda de QI não é um bom sinal, ok? Definitivamente. E bem, então, e realmente, nos tempos antigos você via
Por exemplo, você teve filósofos da antiguidade que calcularam bem próximo o raio de diâmetro da Terra e sabiam que a Terra é redonda. Hoje nós temos pessoas que, com a internet, com acesso a tudo isso, questionam se a Terra é redonda. Geoide, na verdade. Né? Entre outras bizarrices. Então, quando a gente, mesmo que você diga que era exceção, ou a minoria das pessoas que eram gênios no passado, ok, elas eram gênios, mas tendo muito menos acesso do que nós. Essas pessoas às vezes tinham que ler apenas livros físicos, elas não tinham muitas vezes acesso a várias obras, porque não tinha tradução, porque ela nem sabia que existia, ela não tinha acesso à internet, à TV, etc, etc, etc. Então, tudo era muito mais difícil, e mesmo assim, essas pessoas parecem muito mais geniais do que hoje, ok? E não é só uma questão de anacronismo, ok? Mas é uma questão de você entender o contexto ao qual ele estava. Por exemplo, Newton, que Newton fez foi uma revolução gigantesca em toda a ciência, na verdade. Ele é basicamente o pai da ciência propriamente dita, porque ele define ali qual que é o paradigma científico que perduraria na ciência até o século XX. Mesmo que Einstein chegou próximo de fazer uma revolução tão grande, não foi total igual ao que Newton fez. E olha, novamente, Newton tinha muito menos acesso. E se você vê o que os antecessores, o que os gigantes ao qual Newton falava que se debruçava, nossa, os caras não tinham feito nem metade do que muitos outros caras tinham feito quando Newton descreveu a sua teoria da relatividade. Okay? Além disso, Einstein também foi um ponto fora da curva na história. Ele simplesmente escreveu a sua teoria com 20 e poucos anos, 27 se não me falha a memória. Sendo que na maioria dos gênios eles chegam ao seu auge com 30 anos, no máximo, no mínimo, e depois param nos 40 e depois é só ladeira abaixo. Então ele, bem cedo, bem precoce, foi revolucionário. Isso não aconteceu nem muitas vezes antes e muito menos depois. Então, entendendo isso, que eu não estou aqui sendo anacrônico, mas estou falando de uma análise real, de um fenômeno real, podemos então discutir. Por quê? E aí você pode dizer, mas isso era pelo contexto da época. Talvez havia ali um ensino, uma cultura, uma educação que fosse melhor do que hoje em dia, ou que fosse específico para essa função. E bem, de fato, a gente pode explicar muitos gênios pelo contexto ao qual ele se inseriu. Por exemplo, Napoleão liderava a França, que era o país mais avançado do mundo na época, mais desenvolvido no mundo, então era natural que ele conseguisse fazer um grande estrago como ele fez. Okay? Por exemplo, Hitler não era realmente muito inteligente. Era a Alemanha, que era muito desenvolvida, tinha generais fantásticos, que foram também muito bem na Primeira Guerra Mundial. Okay? Só que esse argumento também não serve para muitos exemplos. Por exemplo, como explicar Gengis Khan? Para quem não sabe, Gengis Khan, ele foi o cara que simplesmente criou a Mongólia. Né? A Mongólia era praticamente um monte de tribos desunidas, ele unificou, ele mal sabia ler, ele nem sabia ler e escrever, na verdade. O povo mongol é um povo muito simples, muito ignorante, porque ficar super isolado. Eles nem sabiam direito o que era um mar, nem tomavam banho, inclusive. E o cara simplesmente conseguiu organizar aquele povo, anexou outros povos, conseguiu administrar para que cientistas, generais, absorvessem tecnologias e técnicas de outros povos, e ele simplesmente criou o maior império contínuo da história. Tudo isso sendo um analfabeto. Ok. O cara fez algo que ninguém nunca mais fez antes e morreu lutando em campo de batalha, lá com mais de 60 anos. Bem, você vai falar o quê? Que a Mongólia, as tribos mongóis que ainda se aqueciam usando fezes de vacas ou coisa assim, deram base para ele ser um grande general, um grande administrador político? Eu acho que não, né? É realmente impossível que isso tenha feito. Okay? E mesmo assim, mas isso aí foi conselheiros dele. Beleza, ele tinha que saber ouvir esses conselheiros, ele tinha que saber ter tática política para não sofrer um golpe ou coisa assim. E tanto que nenhum filho ou neto dele chegou perto de fazer o que ele fez. Tanto que o Império Mongol sobreviveu pouquíssimo tempo depois da morte de Gengis Khan. Mas mesmo assim, não era uma questão genética, ele não era um ser superior. Tanto como eu falei, os filhos deles não fizeram a mesma coisa. A gente pode falar isso de Shakespeare, que não só escreveu as maiores obras, talvez de todos os tempos, mas ele até revolucionou o vocabulário inglês. Então, e os filhos deles não fizeram. Então o que é? Se não era uma genética diferenciada, se não era o contexto ao qual eles estavam inseridos, por que surgiram tantos gênios no passado e hoje é tão raro? E hoje nós somos
tão limitados? Bom, talvez a Bíblia possa dar uma luz quanto a isso. Bom, a Bíblia diz que Nabucodonosor, depois que ele conquistou Judá, trouxe os judeus, estava fazendo seu império crescer, ele teve um sonho e ele queria que os seus magos, que os seus sábios, não só interpretassem o sonho, mas adivinhassem qual é esse sonho. E claro, segundo a Bíblia, ninguém conseguiu fazer isso, só Daniel, o judeu, servo de Deus. E o que diz é que Daniel diz que o rei sonhou com uma grande estátua com forma de homem e que a sua cabeça era de ouro fino, que o seu peito e seus braços eram de prata, e seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E vem uma pedra, destrói ela, etc. E aqui ele dá também um significado dessa estátua. Ele diz assim, que o cabeça de ouro representava ele, representava o Nabucodonosor e o seu império. E a partir do verso 39 diz, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Grave isso. E um terceiro reino de bronze, a qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e o fará em pedaços. E quanto ao que visse dos pés e dos dedos, em parte barro de oleiro, em parte de ferro, assim será um reino dividido. Contudo haverá nele coisa de firmeza de ferro, pois viste o ferro misturado com barro e lodo. E, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. O significado dessa passagem é bastante discutido, só que muitos não percebem o quão problemático é essa frase, porque Daniel ele deixou bem claro alguns pontos dessa sua visão, que o primeiro reino ao qual ele se referia, que ele diz que era o maior de todos, era o de Nabucodonosor, e que o segundo reino seria o menor. Entretanto, a simbologia dessa estátua dá a entender um declínio, dá a entender que um reino é inferior ao outro, né? Porque ouro vale mais que prata, que vale mais que ferro, que vale mais que ferro misturado com barro. Então, uma das interpretações mais comuns é imaginar que esse texto se refere aos 4 reinos que sucederam naquela região. Primeiro o reino babilônico, Nabucodonosor, depois o reino medo-persa, o reino grego, macedônico no caso, e por fim o Império Romano. Essa é a interpretação mais comum que se faz dessa estátua. Entretanto, tem um problema bem grave aqui, porque deixa bem claro aqui, que o segundo império, o império que sucedesse ao império de Nabucodonosor, seria menor, inferior ao de Nabucodonosor. E nós temos um problema bem grave aqui, porque o império medo-persa era muito, muito maior que o império de Nabucodonosor. Segundo, o império medo-persa foi fundado por Ciro o Grande, que eu já citei, e ele anexou o império de Nabucodonosor, que Nabucodonosor já tinha morrido, e anexou vários outros impérios, formando o maior império até então. Pois bem, então isso é uma contradição bem clara. Eu já vi alguns eu já vi outras interpretações desse texto para tentar fugir disso, para dizer o quê? Que na verdade a interpretação está errada, que aqui se refere ao Império Babilônico, depois ao Império Medo, e depois ao Império Persa, e depois ao Império Macedônico. Essa interpretação não faz nenhum sentido, porque o Império Medo cresceu junto com o Império de Nabucodonosor, inclusive eles foram aliados. Então nós temos aqui o que aparentemente uma contradição bíblica, que alguns ateus vão adorar dizer isso. Só que, você pode falar assim, não, talvez não está falando de tamanho, ele está falando aqui de riqueza. Pois bem, na verdade o Império Persa ele é considerado por muitos um dos mais ricos de toda a história antiga. Ele talvez fosse mais rico que o Império Romano, para você ter ideia. Porque quando Alexandre o Grande conquista o Império Persa, é dito que ele pega uma enorme quantidade de ouro, de tesouros. Então parece que o Império Persa era até mais rico que o Império Romano. E era inclusive maior em território que o Império Romano. Então, sem sombra de dúvidas, ele era mais rico que o Império de Nabucodonosor.
ok? Inclusive porque o Império Persa tinha uma administração muito mais avançada que o Império de Nabucodonosor, o Império Babilônico. Aí eu vi uma outra interpretação, que aí poderia salvar um pouquinho, que a estátua ela não se referia à questão de território ouro, mas sim à questão moral. Então, o que Daniel estava vendo ali, que estava prevendo, é que haveria um declínio moral da humanidade. Por isso, ouro, prata, bronze, ferro. Parece aceitável, não? Só que tem um probleminha dessa visão também. Porque, primeiro, depois de Daniel, alguns séculos depois, nasce nada menos nada mais que Jesus Cristo. Depois o mundo todo se torna cristão. E se você conhecer um pouco de história, você sabe que nos tempos antigos tinha umas coisas meio estranhas, sabe? Tipo escravidão, pedofilia, tudo isso legalizado. Então eu não acho que o mundo atual é menos moral que o dos tempos antigos. Nem mesmo menos moral do que o tempo de Daniel. Ok? Então, nisso também não parece muito fazer sentido. Mas como eu falei, essa é a interpretação que eu me inspirei para fazer uma outra interpretação. Qual a interpretação? Que Daniel não se referia realmente a território, nem a moral, nem a riqueza, mas ao valor dos homens desses impérios. Que quer dizer o quê? Que os homens da época de Nabucodonosor eram muito melhores, muito maiores que dos homens sucessivos. Haveria um declínio na qualidade dos seres humanos, dos indivíduos. E é só você pensar. Até na época da Nabucodonosor, que nós temos grandes heróis, grandes guerreiros, estadistas, reis que fundam impérios ou coisa assim. Logo depois de Nabucodonosor, ok, você tem o Império Medo-Persa, que também tem um grande fundador que eu falei, que é o Ciro Grande. Mas aí começa uma coisa interessante. O Império Medo-Persa é o primeiro império que começa a ter uma grande organização. Não graças ao Ciro, mas graças ao seu terceiro. Né? O primeiro sucede ele ao Cambises, que é seu filho, e depois sucede Dario, que é o seu sobrinho, supostamente. Dario, ele cria o que hoje a gente poderia chamar de burocracia, e ele melhora aquilo que Ciro já tinha criado como uma espécie de federalismo, ou seja, governar de maneira descentralizada por governadores, que eram chamados de sátrapas. É isso que permite que o Império Persa cresça, seja muito rico e fique até estável por mais de um século. Então, é isso. Dario começa a formar um sistema melhor, instituições melhores, que vão ser copiadas pelos gregos, depois pelos romanos, e muito mais aperfeiçoadas. E é aqui que entra um pouco daquela coisa que sempre aparece no Facebook, seu provavelmente, que homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, tempos fracos criam tempos difíceis, aí tempos difíceis criam homens fortes, e o ciclo se repete. O que está por detrás dessa mensagem? Que quando você tem homens inteligentes, valorosos, e eles criam um momento de estabilidade, um momento de paz, você acaba sem querer gerando uma geração mais fraca, uma geração mais acostumada, mais acomodada, mais pacífica, ou coisa assim. Na antiguidade bem muito antiga, quando não tinha instituições, quando não tinha treinamento, quando não tinha educação, era cada um por si. Só sobrevivia aquele que era mais forte, principalmente entre os pobres. Por quê? Porque não teria alimento ali, não tinha muito alimento, não tinha vacina, não tinha remédios nem nada. Então, se você tivesse alguma doença, desculpe, amigo, você vai morrer. Se você fosse meio fraco, meio bobo, você vai morrer, ok? E a maioria das pessoas tinham que lutar o tempo todo, ir para a guerra ou coisa assim. Então, claro, se você fosse homem. Então, ali tinha uma seleção que os mais fortes, ou pelo menos os mais fortes e mais sortudos, iriam sobreviver. Okay? E você tinha que fazer tudo sozinho, tinha que se virar. Por exemplo, até o Império Medo-Persa basicamente não existia exércitos profissionais. Até tinha um povo ou outro que tinha, mas era bem raro isso. Então, como que era o tempo antigamente? Você era um pastor de ovelhas, um agricultor, estava lá metindo a enxada, chegava um tempo, chamava você para a guerra. Você pegava uma roupa que você mesmo fez, uma armadura, e ia para a guerra. Então era isso. Então você tinha que ser realmente o cara. E é claro, antes da Nabucodonosor você não tinha estratégias muito boas de guerra. Então, tudo era meio que na raça, na marra, na força. Então, é natural que realmente a gente tenha histórias de grandes guerreiros, porque se um cara aprendesse a lutar bem, ele com certeza se destacaria e poderia desequilibrar várias batalhas. Inclusive, a gente vê isso bastante no Império Romano. O que o Império Romano fez? Ele fez o que hoje é regra até hoje, que é a especialização. Você no exército, você era especializado a ficar numa única função. Você não podia ser criativo. Se você ficasse lá
como soldado de infantaria, você era soldado de infantaria. Você não podia sair da sua posição, senão você estragaria a formação. Ok? Sabe aquela coisa que vem em filme, que o cara sai correndo por aí, que nem louco, com a espada, tudo de peito aberto? Isso não existia. Okay? Os romanos não lutavam assim. Os romanos eram muito rígidos, muito disciplinados em sua guerra, lentos e determinados. Ok? Frio calculistas, se vocês querem pegar a referência atual. Então você tinha uma enorme especialização no exército ou coisa assim. Por exemplo, bem diferente, por exemplo, que você pode imaginar nos exércitos antigos, em que cada um usava uma arma, você tinha uma infantaria com um cara segurando um machado, outro com uma espada, outro com um porrete, uma mistureba danada. Né? O Império Persa, por exemplo, quando foi lutar contra os gregos, tinha um exército de todo tipo de cor, pessoas de todas as raças, cores, línguas, enquanto os romanos era tudo uniformizado, tudo especializado. Okay? E é o que nós temos até hoje, né? E principalmente depois da Idade Média que nós vamos ver isso. Okay? Então o que acontece? Quando você tem melhores instituições, melhores sistemas políticos, mais tecnologia inclusive, você depende menos do seu físico, menos da sua saúde, de algum talento nato ou coisa assim. Percebeu-se que era muito melhor especializar do que tentar fazer tudo. Porque por melhor que você seja, quando você tenta fazer muitas coisas, você acaba sendo ruim em todas, mais ou menos em todas elas, ou ruim em todas elas. Então é melhor você ser muito bom em uma coisa só. E é claro, com a tecnologia, muitas coisas a gente precisava fazer antes e não precisa fazer mais. E o ser humano é acomodado, sabe? Então, para que eu vou aprender a fazer contas se eu tenho calculadora? Por que eu vou saber escrever bem se tem um áudio? E assim vai, entende? Então é isso que aconteceu. A partir da Nabucodonosor, a humanidade se desenvolveu, mas nós ficamos mais fracos e mais dependentes da tecnologia. E isso, claro que varia para cada área, mas principalmente depois da formação da ciência, né, que foram os últimos 2, 3 séculos, é que aí você tem um declínio, você tem um desenvolvimento muito rápido dessas áreas e também um declínio. Né? Além de que, por exemplo, você tem tantos descobrimentos no passado gigantesco, fantásticos, que hoje não tem muita coisa para você descobrir também, ou assim, é meio difícil, né? Por exemplo, como é que você vai conseguir revolucionar tanto como o Newton fez? Ele criou simplesmente a teoria que fez o homem chegar à Lua, só isso. Né? Então, o que você precisa fazer? Sei lá, descobrir como chegar em outro planeta, em outra galáxia? Né? Não é tão fácil assim, entende? Então, realmente, não é tão simples como hoje em dia. E, é claro, nós temos essa educação que foca a gente a ser super, hiper especializados numa área. E que só assim, beleza, mas o que isso tem a ver com o momento atual? É que isso não é uma coisa ruim, ok? Isso é bom. Nós agora temos mais bem-estar, temos mais tecnologia, podemos fazer coisas que ninguém nunca no passado pensou, ok? A gente só não pode deixar que esse tipo de dependência da tecnologia das instituições seja tão ruim, tão grande, melhor dizendo, que a gente acabe destruindo as próprias instituições, ok? Isso explica um pouco, por exemplo, do declínio que nós estamos vendo em muitas democracias. Talvez esses povos ficaram tão dependentes de um bom sistema político, da sua tecnologia, que foram muito lenientes com problemas sociais. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos uma educação básica muito ruim comparado ao país do primeiro mundo. Mas acho que eles pensavam assim, e daí? A gente é rico, a gente é desenvolvido, não precisa todo mundo saber, né? Aí aconteceu movimentos anti-vacinas, movimentos anti-ciência, movimentos pela Terra, falando que a Terra é plana, e agora movimentos contra a quarentena e qualquer outra coisa inteligente está sendo feito lá. A gente vê isso na Europa também, inclusive. Nós temos, inclusive, até um número bem alto de analfabetos na Alemanha. Então, talvez a gente ficamos tão acomodados com o sistema político, com o bem-estar que nós geramos, que a gente chegou a um ponto que a gente está destruindo as instituições que nos deram esse momento. Uma coisa, sabe, estilo Wall-E, quando as pessoas acabam ficando tão dependentes da tecnologia que elas acabam se deformando, se autodestruindo, ok? É mais ou menos isso, ok? Então, talvez a gente precise sim de uma crítica e vou tentar pensar, será que a gente está indo um pouco ficando dependente demais? Será que a gente não está muito frágeis ou com conhecimento muito limitado, ou hiper especializado a um ponto que já não é tão bom quanto antes? Então, esse tipo de coisa é ruim. Mas tirando esses excessos, do resto, essa especialização e essa dependência e adaptação a novas tecnologias e instituições é muito bom. E aí que entra no ponto a minha crítica, por exemplo, às manifestações que estão acontecendo esse ano nos Estados Unidos. Por que eu sou crítico de muitas delas? Porque eu não vejo nenhuma medida pedindo mudanças institucionais.
E, é claro, já fiz até um texto sobre isso, existem pesquisas que mostram que movimentos pacíficos são muito mais efetivos, são 2 vezes mais efetivos do que movimentos violentos. Só que, seja movimento violento ou movimento pacífico, nenhum movimento vai mudar nada se não mudar instituições. Porque você bater em alguém, você prender alguém, isso é esquecido, isso passa. Instituições não. Instituições ficam. Okay? Então, se as pessoas mudarem o sistema político, mudarem o sistema, por exemplo, policial, como é selecionado um policial, como é promovido um policial, para policiais maus serem punidos severamente, isso ser sempre e não uma exceção, isso sim vai diminuir o racismo e a violência desproporcional, o abuso de policiais. Esse é o ponto. Okay? Isso serve para a política. Não basta simplesmente tirar os corruptos. Eu preciso mudar o sistema para que os corruptos tenham cada vez menos chance de serem eleitos e, quando pegos, caiam o mais rápido possível. Entende? É sempre essa a questão. Instituição, modelo político, sistema. Percebe agora o que tem a ver com o canal? E, por fim, o que tem a ver com Salvadores da Pátria? Pois bem, como eu falei, esse tipo de especialização e dependência de instituições de tecnologia é bom e inevitável. E é por isso que hoje a gente não vai ter um Gengis Khan mais. A gente não vai ter um cara que vai conseguir pegar toda essa informação, todas essas complexidades e conseguir entender tudo isso de uma vez. Porque agora não dá mais. Não dá para você ser realmente um polímata como antes, porque tem muita coisa para você aprender. Então, da mesma maneira, não vai existir nenhum grande líder que vai conseguir entender todos os problemas sociais, entender todas as questões políticas e dar uma solução para eles fáceis. O único meio que a gente pode fazer é de grandes movimentos, com várias ideias, com várias pessoas, estas que vão ter pesquisado e estudado sobre alguns problemas e passado a vida toda buscando soluções para eles, e aí então mudando instituições. Por exemplo, que nós vivemos hoje uma crise que vai impor que a gente mude as nossas instituições, nosso modo de viver, nosso sistema como um todo, econômico, político, social, cultural. E é isso que nós precisamos. Precisamos de um salvador da pátria. Precisamos de grandes movimentos, de vários especialistas que se debrucem sobre um problema ou outro e juntos, não precisa ser todos juntos de uma vez, mas vários grupinhos, cheguem a soluções. É só dessa maneira que pode fazer. Agora, se você continuar esperando o salvador da pátria, um Gengis Khan, um Messias, um Alexandre o Grande, etc., desculpe, mas você só vai ser enganado. Então é isso. Valeu, falou. Não deixe de se inscrever, dar o seu joinha e nos seguir nas outras redes sociais. Então é isso. Valeu e fique em casa.